Um homem apolíneo, com muito bom senso. E ele tinha 4 qualidades que eu acho que fazem um grande ator, que é o talento, evidentemente, né? Mas às vezes não tem a vocação. E ele tinha uma vocação porque o centro da vida dele era o teatro. Era o que comandava tudo. E então ele tinha talento, vocação, cultura, que muita gente não tem, e principalmente inteligência. E bom gosto para escolher, por exemplo, para optar por uma linha para o personagem, né? Então era sempre uma coisa clássica, uma coisa que não era atemporal, sabe? Tinha sempre um tom imanente nas coisas. Não era nunca contingente, assim, só aquele momento, sabe? A moda daquele momento. Não, era uma coisa clássica mesmo. E um ator que teve grandes elencos, que viajou o Brasil inteiro com grandes elencos, antes da Lei Rouanet, né? Ia de Belém até Porto Alegre, com um elenco enorme e comandando tudo aquilo. E escolhia as peças conforme o momento que o Brasil estava atravessando, não tanto um personagem para ele, claro que evidentemente isso era também de uma importância vital, mas ele escolhia um personagem, uma peça, um assunto que naquele momento interessava para o país, não era só uma coisa pessoal dele. Ele não tinha preconceitos com Boulevard, por exemplo, comédia, que nem o Pato com Laranja, que a gente fez durante 4 anos com casas lotadas, né? Que eu comprei até essa casa com o dinheiro dessa peça. E era generoso em cena, né? Contracenava, que era uma maravilha, porque ele tinha também um dom que poucos atores têm, que ele sabia ouvir. Críticas que ele, depois, pensando bem, achava que eram justas, ele aceitava, porque as críticas que fazem a gente melhorar, né? Quer dizer, as pessoas que arriscam um desamor, né? As pessoas gostavam quando ele ia no final conversar com o elenco. Às vezes falava a verdade. Se ele não gostasse, ele falava, olha, eu não gostei disso, disso, isso, aquilo. Ele não fazia elogio só para agradar. Então, as pessoas gostavam muito quando ele ia ao teatro, né? Ele, não, ajudava todo mundo. Falava assim, Karen, você está fora da luz, vai para lá. Isso ele ajudava, punha a gente, se a gente saísse da luz, ele poria a gente na luz. E depois, no final do espetáculo, também ele conversava. Falava assim, olha, aquela cena, você não acha, sabe? Não, ele dirigindo era uma maravilha, né? Como que era? Conta um pouquinho. Nossa, era uma coisa delicada, inteligente. E assim, pequenos toques que ele dava ajudavam, sabe? Não era um diretor de espetáculo, era um diretor de ator, né? Quando eram ensaios de leitura, a primeira leitura, era uma delícia no apartamento dele, com todos os biscoitinhos e coisinhas em cima da mesa. E quando ele começava a ler, não... a gente era sempre o último aluno da classe, né? Mesmo você vendo ele em cena, quando eu fazia Frosina aí no Avarenta, essa última peça que a gente fez, eu via assim, todo mundo, eu estava em cena, mas só olhando, né? Sem participar diretamente da cena. E eu ficava vendo ele, mas ele tinha uma naturalidade em cena que parecia que ele estava em casa, não tinha assim, olha, ele está representando, não. Ele ficava totalmente relaxado, era uma delícia de ver, diferente dos outros, tinha alguma coisa a mais, né? Não tinha esforço nenhum ao representar, nenhum esforço. É que nem como a bailarina que você acha boa, é aquela que parece que é fácil o que ela está fazendo, né? O pouco que eu sei, aprendi com ele. E principalmente vendo ele representar. Para mim era uma honra, né? Chegar perto desse grande ator. Não, foi ótimo. Mas não ficamos amigos, porque naquela época eu estava apaixonada por outra pessoa. Com todas essas coisas que ele fazia, o bom empresário que ele era, ele, ótima pessoa para dava entrevistas maravilhosas, né? As pessoas adoravam.
É porque ele tinha uma calma, um autodomínio total. Até demais. Até o médico, quando ele fez safena, falou: você para de ser tão controlado. Também tinha algumas coisas não tão bonitinhas, mas como toda pessoa. Não, ele era adorável, né? Insubstituível, né? Bom, eu conheci o Paulo assim mais de perto, vamos dizer, em 74 no Ecos que a gente fez, que foi um grande sucesso, que ele ganhou todos os prêmios, estava maravilhoso. Aí que começou uma amizade e logo em seguida a gente fez Dr. Knock, aí ficamos mais amigos e essa amizade foi evoluindo e de repente a gente percebeu que a gente não queria ficar longe, né? E foi uma companhia maravilhosa para mim, tanto profissionalmente como pessoal. Viajamos muito e, a uma certa altura, até casamos, que nem precisava, mas a gente casou porque a família ficou contente, as irmãs dele, a minha mãe também, inclusive. Nunca moramos juntos, né? Eu há 40 anos moro nessa casa, o Paulo morava na Casa Branca, aqui pertinho, que também foi uma coisa boa, porque eu almoçava todo dia lá, à noite ele vinha para cá, então era uma vida assim muito harmoniosa, vamos dizer, né? E divertida também, principalmente, porque o Paulo tinha muito humor, né? Não sei, acho que a gente era moderno, né? A gente sentava em praça e via as pessoas passando, a gente falava dos nossos amigos, das peças, ia ao cinema, comentava o filme, eu bordava, ele fazia tapete, então às vezes ele fazia o risco para mim, sabe? Tem até uma toalha que ele fez o risco. E, então, era assim, gostoso, né? E uma relação na qual você podia ficar em silêncio e que não era angustiante, o que você não falava, bom, será que está esquisito? Não, não. Era bom ficar em silêncio, tudo era bom. Viajar era bom, ir no dentista era bom com ele, tudo era bom com ele. Até quando ele morreu, a metade da minha alegria, que dizem que eu sou uma pessoa alegre, devo ser, e acho que sou, mas a metade da minha alegria foi embora com ele, porque tudo era bom com ele. Até coisas chatas, né? Até a químio que a gente fez durante um ano, a gente dava risada lá no Drauzio. Se a gente jogava, toda tarde a gente jogava uma tranca a dinheiro, ou então um crapô, íamos ao cinema e jantávamos fora toda noite. Toda noite. E quando a gente viajava pelo Brasil, como a gente viajava de Belém a Porto Alegre, as pessoas da cidade convidavam a gente, não a burguesia assim que quer fazer média com o ator da Globo ou não Globo, eram assim pessoas intelectuais, os pintores, como o Samico no Recife, em Olinda. Então a gente conheceu gente maravilhosa. O Paulo gostava de mulheres, sabe? Porque super amiga dele é a Tônia Carreiro, era a Tônia, não é? Que teve uma companhia com ele, que pôs ele no teatro, que viu ele no teatro amador e falou assim, eu quero trabalhar com esse homem. Olha que olho que ela tinha, né? Ou tem ainda, né? E então ela também foi uma mulher muito importante na vida dele. Tinha ele ficou órfão com 8 anos, né? Então tinha uma vizinha, a Dona Adelaide, que ele gostava e falava muito nessa Dona Adelaide, e se achava que eu era meio parecida com a Dona Adelaide, que foi uma mulher que incentivou ele a ler os clássicos, incentivou a cultura. Ele não era muito musical. Não? Não. Nem tinha aparelho de som em casa. Ele lia literatura, lia poesia, lia os brasileiros, principalmente, o Guimarães Rosa, que ele amava, né? Rubem Braga como cronista, Mário Quintana como poeta. E um dos programas melhores que a gente fazia é quando a gente ia para o Sul levar a peça para o Teatro São Pedro com a dona Eva Sofer. A gente ia às 5 horas da tarde todo dia na casa da Mafalda Veríssimo, onde eles tomavam um whiskinho e onde tinha um papo maravilhoso. A gente tinha umas rotinas assim que a gente gostava. Fez um buraco na minha vida, né? As cinzas dele estão aí no jardim.
É que ele não tinha medo nenhum da morte, né, o Paulo? Nenhum. E eu tinha, jovem, pensava muito na morte. E era uma coisa angustiante para mim. E com ele eu perdi completamente esse medo, que é uma coisa maravilhosa, né? Tem até um poema do Fernando Pessoa que ele deixou para mim, que é bem isso. Deixa a vida vir, não apresse o rio, ele corre sozinho, né? Ele tinha assim uma calma diante das coisas, diante de percalços, de dificuldades. É, deixa a vida rolando, né?